Rei Salomão, famoso por sua sabedoria, um visionário, um aliado de Deus, construiu o grandioso templo de Israel e fez alianças para o bem de um povo. Conheça a trajetória e desafios deste líder que marcou o seu tempo. Numa época antiga, repleta de intrigas e conquistas, o rei Salomão, guiado pela sabedoria divina, concebeu a grandiosa visão de erguer o Templo de Jerusalém. As fundações foram lançadas com maestria, e à medida que as imponentes paredes subiam, uma aura de mistério envolvia o Monte Moriá. Completado, o Templo de Salomão tornou-se mais do que uma estrutura imponente. Foi um farol de glória, irradiando a presença de Deus. A notícia da construção do templo se espalhou como fogo, atraindo comerciantes e viajantes de longe. Jerusalém floresceu, tornando-se um centro cultural e espiritual de renome. A riqueza que fluía para o reino trouxe prosperidade inigualável e as artes e ciências floresceram. Os peregrinos, inspirados por relatos de beleza e esplendor, viajavam de terras distantes para testemunhar o templo. O coração de Jerusalém pulsava com fervor e as praças eram preenchidas com cânticos de louvor. Foram tempos de glória, que ficaram eternizados na história. Mas o monarca mais astuto também enfrentou seus desafios. Por trás da imagem imponente de sua sabedoria, esconde-se uma vulnerabilidade que impactou o curso de seu reinado. Vamos explorar minuciosamente todos os detalhes mencionados nas páginas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao trono até seus últimos momentos de vida. Se você quer seguir histórias bíblicas como esta, te convido a se inscrever no canal e fazer parte de nossa comunidade. E de seu like para ajudar a divulgar este vídeo. Salomão, filho do rei Davi e Batseba, destaca-se de maneira notável nas escrituras bíblicas por sua sabedoria, riqueza e papel crucial na edificação do Templo de Jerusalém. Sua ascensão ao trono de Israel ocorreu em um cenário permeado por desafios e intrigas familiares. Após a morte de Davi, seu filho Adonias tentou assumir o trono, mas a intervenção profética de Natã e Batseba assegurou que Salomão, o escolhido por Deus, fosse coroado como rei. A revelação divina a Davi, na qual se afirmava que Salomão o sucederia e construiria o templo em Jerusalém, foi cumprida. No primeiro livro de Crônicas, no inspirador capítulo 22, Deus revela uma visão extraordinária a Davi. Ele diz: "Embora tenhas derramado muito sangue e travado inúmeras batalhas, não serás tu a erguer um templo em minha honra, pois o solo está marcado pelo sangue diante de mim. Contudo, um filho surgirá de ti, um homem de paz e serenidade. Eu, pessoalmente, acalmarei todos os teus adversários ao redor. Ele será chamado Salomão, e sob o reinado dele, concederei paz e tranquilidade a Israel." Salomão, cujo nome significa paz, iniciou seu reinado imbuído desse significado, promovendo estabilidade e unidade no reino com uma determinação notável. A característica mais marcante que elevou Salomão acima dos líderes de sua época foi, inegavelmente, sua notável sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão estabeleceu uma aliança significativa com Deus, revelando não apenas sua sagacidade excepcional, mas também sua intenção sincera de buscar a orientação divina em seu governo. Este momento crucial é detalhado no primeiro livro de Reis, nos versículos 3 a 14 do capítulo 3. O evento transcendental ocorreu em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e fez uma pergunta que ressoa através dos tempos: "Pede-me o que queres que eu te darei." Nesse instante crucial, Salomão revelou sua humildade ao reconhecer a responsabilidade de liderar o povo de Israel. Especificamente, ele destacou a necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Salomão admitiu sua completa dependência de Deus para orientar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiariam o povo de Israel. A escolha de Salomão de pedir sabedoria em vez de riquezas ou sucesso pessoal evidenciou seu desejo ardente de liderar com integridade e justiça,
refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi extraordinária. Ele não apenas elogiou a escolha do rei, mas também, além de conceder a sabedoria solicitada, prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra que seriam incomparáveis em toda a história de Israel. Essa interação ressoa como um testemunho marcante da conexão única entre Salomão e Deus. Um momento célebre que destaca essa incrível sabedoria é o episódio envolvendo duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. A narrativa encontrada no primeiro livro de Reis nos envolve no drama intenso descrito nos versículos 16 a 28 do capítulo 3. Duas mulheres que compartilhavam a mesma casa deram à luz simultaneamente. No entanto, a tragédia se abateu quando uma das crianças morreu, desencadeando uma disputa entre as mulheres pela criança sobrevivente. Diante desse impasse, as mulheres procuraram o rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão apressada, Salomão propôs uma solução extraordinária. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta emocional de cada mulher revelou a verdadeira mãe. Aquela que verdadeiramente amava a criança implorou ao rei para não feri-la e sugeriu que a criança fosse entregue a outra mulher. A sagacidade de Salomão revelou a verdadeira mãe. Salomão proclamou então que a verdadeira mãe era aquela que demonstrou um amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse entregue a ela. Além de sua notável sabedoria, Salomão ficou conhecido por suas realizações extraordinárias, incluindo a construção do magnífico Templo de Jerusalém. Esse grandioso projeto não apenas serviu como o epicentro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus. A grandiosidade do templo evidenciou não apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a opulência do reino. O desejo de construir um templo ao Senhor foi concebido por Davi, mas Salomão liderou o projeto utilizando materiais preciosos. O Monte Moriá, escolhido para o templo, tinha um significado simbólico profundo, sendo o local onde Abraão demonstrou fé. O templo tornou-se o epicentro espiritual e cultural de Israel. Salomão também empenhou-se em forjar alianças. Um exemplo marcante dessas relações externas foi a visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão. Esses eventos foram cuidadosamente registrados no primeiro livro de Reis, nos versículos de 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, nos versículos de 1 a 12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá submeteu Salomão a perguntas desafiadoras, colocando à prova sua sabedoria, como narrado na Bíblia. Salomão, por sua vez, respondeu a todas as suas perguntas de maneira magistral, demonstrando sua incomparável sabedoria. A jornada da rainha até Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, repleta de especiarias, ouro e pedras preciosas. Esse encontro não apenas ressaltou a inteligência de Salomão, mas também consolidou alianças que contribuíram para a prosperidade do reino. Salomão, de forma igualmente empolgante, estabeleceu vínculos diplomáticos com outros reinos, firmando alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia. Essa estratégia era amplamente adotada na época, visando fortalecer alianças e fomentar a paz entre os reinos. Contudo, ao longo de seu reinado, Salomão, apesar de ser exaltado por sua sabedoria e grandiosidade, não escapou de falhas e desafios. Sua trajetória também está pontuada por equívocos e desvios que, eventualmente, acarretaram consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Um dos principais deslizes de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, contrariando claramente as instruções divinas. No primeiro livro de Reis, nos versículos de 1 a 3, a Bíblia relata que Salomão se ligou a mulheres estrangeiras, incluindo a filha do faraó, e escolheu para si princesas de nações vizinhas.
Esse comportamento vai de encontro à lei de Deus que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Essas uniões não se limitaram a ser alianças políticas, mas também introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo suas práticas religiosas e, de maneira gradual, exerceram uma influência desfavorável sobre Salomão. Ele passou a tolerar a adoração de diversos ídolos e a participar de rituais que eram contrários à adoração exclusiva ao Deus de Israel. A ira divina se manifestou, e Deus ergueu oposições contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, insurgiu-se contra o rei, tornando-se um líder proeminente que, eventualmente, lideraria as tribos do norte. A morte de Salomão assinalou o encerramento de uma era. Ele partiu após um reinado de 40 anos, deixando um legado que abrangeu a construção magnífica do Templo de Jerusalém. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão sucedeu ao trono de Israel. No entanto, a ascensão de Roboão foi marcada por descontentamento e dissidências. Diante das demandas tributárias excessivas, as tribos do norte lideradas por Jeroboão rebelaram-se, resultando na divisão do reino. Jeroboão tornou-se líder das tribos do norte, formando o reino de Israel, enquanto Roboão governou o reino de Judá, no sul. Essa divisão marcou o início da era dos reinos separados na história de Israel, conhecida como o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Mas esta história deixaremos para um próximo vídeo. Se você gostou dessa passagem bíblica sobre o rei Salomão, te convido a se inscrever no canal. Você será muito bem-vindo em nossa comunidade.